Bom dia, meus amados. Como sempre, aos sábados, desde início deste ano de 2022, estamos aqui fazendo mais um áudiozinho, tentando passar mensagens para que vocês possam realmente se transformar, melhorar um pouquinho a situação de cada um. Sabemos que não está fácil essa fase, né? Porque é a fase final da transição e também da nossa ascensão. Como sempre dissemos, a reta final é a mais dura, porque também é o momento que precisamos dar toda a força, né? Isso é em todas as competições, todas as provas, e não é diferente na vida. Então agora neste sábado, 26 de novembro de 2022, vamos conversar um pouco sobre um tema que eu até escrevi na quarta-feira desta semana, sobre os medos. No texto de quarta-feira, o título dizia: A última barreira, vencer o medo. Então, se a prova é de barreiras, falta uma, talvez a última já, né? Pelo menos a última barreira mais importante. Eu escrevi esse texto na quarta e vi lá pelos comentários que uma pergunta é bem recorrente: como vencer o medo? A maioria dos que leram o texto e questionaram com esta pergunta tem uma dificuldade de entender a mensagem, porque na verdade lá eu não coloquei como vencer o medo. Coloquei o texto dizendo que o medo é a última barreira. É preciso vencer. Seria a mesma coisa que dizer assim para as pessoas: olha, vocês têm que sair correndo agora 100 metros e no meio tem um obstáculo, vocês têm que pular aquele obstáculo. Não tem como dizer para cada um: olha, você para pular o obstáculo tem que colocar o pé esquerdo firme no chão e erguer bem o direito, depois puxar o esquerdo e assim por diante. Quer dizer, não existe uma fórmula. Aí as pessoas não vão conseguir pular. É preciso dizer assim: ó, você vai lá e você pula do teu jeito. Todo mundo sabe pular, mas não todos pulam da mesma forma. Assim como o medo. Todos precisam superar a barreira do medo, mas nem todos vão se utilizar do mesmo método. Porque cada um tem o seu conhecimento interno, as suas aptidões, os seus dons, as suas crenças, as suas vontades, a sua fórmula. Olha, se eu pudesse dar uma fórmula de como vencer o medo, eu não sei quanto essa fórmula poderia valer, porque realmente o valor dela seria incalculável. Portanto, não existe nenhuma fórmula. Eu não tenho como responder essa pergunta individualmente para cada um, assim em poucas linhas, mas eu vou tentar aqui colocar de um modo geral para que todos os que tiveram dúvidas, ou que ainda têm dúvidas, mesmo aqueles que não colocaram comentários, ou que nem viram aquele texto, possam sim encontrar uma maneira de vencer essa barreira do medo. Para começar, nós vamos classificar os medos em 3 tipos. Existe um medo que é natural dentro das pessoas, que não é bem um medo. É uma precaução. Vamos dar um exemplo.
você vai ter que subir numa árvore para pegar uma fruta lá em cima na ponta, tá? Mas a árvore não é tão difícil de subir, mas sempre tem um risco. Então a pessoa tem um pouco de medo de subir, pode quebrar o galho, pode se desgarrar e cair, né? Pode, enfim, pode qualquer coisa, né? Então ela toma precaução. Outro exemplo desse medo precavido vai atravessar um rio, tem uma correnteza mais ou menos forte, mas não o suficiente para dizer que não dá para atravessar. Dá, com cuidado. Mas tem um pouco de medo porque é um risco. Então tem que ter muito cuidado, muita precaução. Mas dá para passar. Esse tipo de medo, chamado também de precaução, ele não é um medo que está relacionado neste texto de quarta-feira e nem no tema de hoje, porque é um medo que não é problema. Ninguém vai ter prejuízo por ter esse medo. Às vezes até é um medo que vai ajudar. Aí tem um outro tipo de medo, vamos chamar assim o medo intermediário, que também não vai prejudicar a ascensão das almas, mas ele é bastante forte e é preciso que as pessoas tenham muito cuidado, porque senão vão sofrer toda a vida desnecessariamente, que são os traumas. Medo daquilo que já foi vivido. Provavelmente em vidas passadas, é um medo inconsciente. Alguns medos podem ter sido um trauma desta vida e ainda estar latente, e a pessoa lembra porque está na sua consciência. Os traumas, os medos que são traumáticos ou traumas, são lembranças de algo que já se passou. Portanto, é preciso entender isso. Se já passou, não vai passar. Já está no passado. Então esse medo também não interfere na ascensão da alma, porque não é uma coisa que vai ficar para depois da morte. Porque se sentiu medo de um trauma nesta vida, foi só para limpar aquele trauma. Quando a pessoa desencarna, né, quando a alma desencarna, ela vai se limpar desse trauma. Mas por que sofrer até o fim da vida? Se dá para se libertar desse medo e ser mais feliz, né? Porque ninguém merece ter medo, é uma coisa triste. Então vamos dar alguns exemplos desses tipos de medos. Quando você tem medo de altura, por que você tem medo de altura? Não consegue subir em lugar nenhum. Tem lá 10, 15 metros de altura, já não consegue subir, não consegue ficar lá em cima. Porque em algum momento do passado, em algumas vidas, você já caiu e foi muito traumático. Provavelmente você quebrou todo, ou até desencarnou. Tem gente que tem medo de água, não consegue nem andar de barco. Perde os melhores passeios quando vai viajar no litoral ou algum lugar que tem água, porque não consegue andar de barco. É pessoa que já desencarnou em vidas passadas afogado. Tem gente que tem medo de lugares fechados. Não consegue ficar em lugares que está fechado. Por quê? Porque numa vida passada foi enclausurado. E assim por diante. Aí dá para dar um monte de exemplos. São muitos medos que as pessoas têm. Eu diria que quase todos têm algum medo traumático. Como é que se cura esse medo? Este dá para curar.
Aquele medo primeiro que eu falei da precaução, aquele não precisa curar, aquele não incomoda nada. Aquele é um medo, mas não faz mal. Esse medo traumático incomoda. Ele simplifica e reduz as possibilidades das pessoas serem mais felizes, aproveitar mais a vida. Porque tem medo disso, tem medo daquilo. E não é preciso porque já aconteceu. Então, se você quer curar esse medo traumático, o mais próximo da fórmula ideal seria: toda vez que tem medo, tomar consciência. Por que eu tenho medo disto? Se eu tenho medo é porque eu já passei por isso. E se eu já passei por isso, eu não vou mais precisar passar, porque já é passado, não vai acontecer. Fazer esse exercício sempre que sentir o medo vai ajudar a limpar essa memória negativa, esse registro de alma. E você vai ter uma vida melhor. Pode aproveitar mais a vida, não sofrer tanto. São exemplos para que você possa se trabalhar. Não é difícil, mas precisa trabalhar bastante, porque não é uma vez só. É uma memória que tem que ser reprogramada. Nós temos essa programação dentro de nós, natural. Então, se tem uma programação lá que não está bem, que não é boa, que é negativa, precisamos reprogramar, transformar. E aquele outro medo, então, esse é o mais difícil. Esse sim implica até na ascensão da alma. Foi aquela mensagem que eu citei, que eu recebi agora há uma semana, mais ou menos, um pouco mais, que dizia bem claro: muitos não vão ascensionar porque não conseguiram superar o medo. Mas que medo? Se a gente colocasse essa frase, todo mundo que tem medo, inclusive aquele medo que é uma precaução, ou esse medo que é traumático, vai acreditar que vai perder a ascensão por causa disso. Não é verdade. O medo que pode interferir, que interfere de certa forma sim, eu diria até que decisivamente, é o medo da mudança. A mudança interna. Quantas pessoas estão nessa categoria? Não querem fazer nenhuma mudança interna porque tem medo. Porque tem medo, porque ensinaram que tem que ter medo. Imagina, tem gente que tem medo até de espíritos, né? Quem são os espíritos? Os espíritos são a maioria, pelo menos, que aqui sempre estiveram, e os mais próximos são aqueles que eram os nossos amigos, familiares, as pessoas que desencarnaram. Aí tem gente que diz: espírito é demônio. Bom, então o teu pai e tua mãe que já desencarnou são demônios, né? Porque os espíritos que estão por aí são essas pessoas que estavam encarnadas. Obviamente que tem também alguns seres que estavam encarnados que são muito maus. A gente vê aí hoje como tem gente muito má mesmo. Quando desencarnar, se transforma num demoninho, né? Daqueles bem danados, né? E tem também aquelas entidades que nunca encarnaram, mas aquelas dificilmente aparecem assim para as pessoas. Elas estão no comando, estavam, né? Porque agora foram removidos, né? A limpeza está agora no plano físico, então essas entidades já foram. É uma questão de tempo para a gente entender isso também. Mas o medo que a gente tem de mudança, ele abrange principalmente o medo da transformação. Eu preciso me transformar para ser melhor, a fim de conseguir a frequência da nova Terra. Não há como
ir para a nova Terra, para a quinta dimensão, se eu não tiver frequência. O que é a frequência? É a vibração, a condição, o estado da consciência. Essas reformas que nós precisamos fazer, que são reformas internas, são mudanças bastante interessantes, porque são aquelas crenças que nos impuseram, as crenças limitantes, mas também as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos. Nós sabemos o que é lícito e o que não é lícito. Por que a Terra está fazendo a transição agora? Por que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração? Porque a humanidade já passou por todas as experiências da dualidade. Todos os alunos, todas as almas desta escola terrana já têm a consciência do que é lícito e o que não é lícito. Porque todos já viveram as experiências nas polaridades do bem e do mal, do bom e do ruim, né? Do ético e não ético. Não há uma viva alma nesse planeta que não saiba se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tem gente que acha que ser esperto e passar a perna nos outros é coisa pequena, não dá muito prejuízo para ele mesmo, né? Ah, se eu fizer isso aqui não tem tanto problema. Mas ele sabe que tem problema, tanto que ele diz não tem tanto problema. Ah, eu vou tirar essa vantagem, depois eu resolvo. Ah, não tem problema, depois eu recupero, eu faço agora, tiro vantagem, depois mais adiante eu faço alguma coisa para me redimir, peço perdão para Deus, como se isso resolvesse. Deus não perdoa, Deus não castiga, Deus não julga. Deus diz assim: olha, te vira, tá aí para aprender, quer dar cabeçada na mesma pedra 50 vezes, fica à vontade. Se na primeira dói, por que dá a segunda? Quer insistir? Pode continuar, até rachar, né? Na verdade, nós temos que entender a vida. Por que nós estamos ainda aqui? Nós podíamos ter ascensionado antes. Porque a gente insistiu no erro, insistiu no caminho que faz muita curva. Demora mais para chegar lá no final. O medo da mudança. Por quê? Ah, porque se eu fizer uma mudança aqui, eu já vou ter prejuízo lá. Sempre tem aquela coisa da comparação. Ah, se eu tiver uma vida bem normal, eu já não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. E aquilo é tão bom. Bom, nós sempre entendemos e ouvimos e sabemos que o caminho do bem ele é estreito e muito difícil. O outro já é um caminho largo, fácil. Dá para ir para qualquer direção, que tudo é direção. Mas vai chegar o momento que a conta vem. Muitos têm medo, não porque vão abrir mão de algumas coisas. Ah, se eu mudar, eu preciso fazer um esforço. Ah, se comportar não é fácil. Andar na linha reta não é fácil. Ah, eu não acredito nisso. Não acredito que a alma exista. Não acredito que a alma vai ascensionar. Essa vida é assim mesmo, continua para mais 1 milhão de anos. Nem daqui tantos anos não vai mudar. Morreu, acabou tudo. Quanta gente fala essas bobagens? Porque não sabem. E se sabem, fazem questão de não saber. Afirmar que não sabe. Por quê? Porque é mais confortável você fazer de morto para pegar o coveiro, como diz o ditado, né? É preciso compreender que sim, a alma é imortal,
E ela veio aqui experienciar e precisa ascensionar. Quanto mais tempo a gente demora para fazer a mudança, mais tempo a gente vai permanecer num mundo de provas e expiações, de dor e sofrimento. Mas não tem nenhuma outra forma melhor que essa de entender. O medo da mudança, ele é um medo bobo. Porque se a mudança vai ser para melhor, por que medo? Tem pessoas que estão num relacionamento horrível, de muito sofrimento, e não saem do relacionamento. Eu sempre digo para as pessoas, você está amarrado lá, você tem algemas que te prendem, tem uma corda lá cheia de nó que não tem jeito, tem umas correntes que te amarraram lá e você não consegue mais sair. Por que fica? Porque você acha que lá tá ruim, mas tá bom. Ah, se eu saio do relacionamento eu vou ter dificuldade financeira, eu não tenho uma casa para morar tão boa, aí eu tenho que me virar e tenho que não sei o quê. Bom, aí a gente criou a dependência e aí a dependência é dependência. Tem que se sujeitar. Tem pessoas que precisam mudar de emprego, mas tem medo. Ah, esse emprego não me faz bem. Esse emprego está me deixando infeliz. Esse emprego me irrita. Esse emprego me estressa. Mas por que não muda? Ah, porque é difícil arrumar outro emprego. Não. Difícil é para quem não sabe fazer as coisas. Para quem tem habilidade, hoje está faltando. Tá faltando gente. Tem vaga sobrando. Ah, porque outro emprego ganha um pouco menos. Ganha menos, mas tu é mais feliz. Não tem dinheiro que compra a felicidade. Mas o medo de passar isso, o medo de passar aquilo, né? Passar necessidade. Daí não vai fazer a mudança. Tem gente que precisa mudar de estado, de país, de cidade, de casa. Não muda e fica sofrendo. A vida ela é tão maravilhosa que sempre vem sinais quando é preciso fazer mudança. Presta atenção nos sinais. Quando dá um sinalzinho de desconforto, é porque alguma coisa está te dizendo, olha, presta atenção que eu acho que aqui já deu, já deu. Está na hora de partir para outros rumos. O medo da morte é outro medo que pode impedir a ascensão da alma, porque como é que tu vai ascensionar se você ainda tem medo da morte? Se a morte sempre esteve presente em cada existência, por que a morte existiu até aqui? Vai existir mais um pouco ainda, depois ela não vai mais existir. Mas por que ela existia? Por causa de que nós estamos na terceira dimensão. A alma na terceira dimensão, ela experiencia um tempo, ela precisa desencarnar para poder ampliar aquela consciência e lembrar das vidas passadas e avaliar o seu caminhar. O que falta, o que fez de bom, o que fez de ruim, o que precisa corrigir, o que precisa harmonizar, o que ainda precisa aprender. Então, lá no plano astral, fora do corpo, ela tem essa lembrança das vidas passadas. E ela sabe também, ela tem uma visão de um futuro adiante o suficiente dentro de um tempo que ela vai reencarnar novamente para que ela possa fazer um plano de alma. De acordo com o seu passado, ela faz uma programação para o seu futuro próximo, a sua próxima encarnação. Para corrigir, para melhorar e evoluir. É esse o objetivo. É só o corpo que se desligou da vida, porque é carbono e ele precisa também, ele vai se deteriorar, vai se transformar em pó novamente. Mas a alma segue com outro corpo, que é o corpo etérico, perispírito, que é esse corpo que molda o próximo corpo físico, baseado nas suas impressões, nas suas memórias, nas suas energias, nas suas frequências, nas suas necessidades de se trabalhar, ele vai se moldar um corpo que ele precisa.
tendo tudo que ele vai precisar, inclusive se tiver predisposição a alguma doença, alguma forma de defeitos também, né? De beleza, de feiura, enfim, de tendências, porque é assim que a alma se beneficia de todas as possibilidades. Então, quando nós temos esse entendimento, não há necessidade de temer a morte. A morte é uma natural. Aliás, ninguém nota quando morre. Eu sempre digo, morrer é como pegar no sono. Você não lembra o momento exato que você pegou no sono ontem à noite. Você não vai lembrar o momento exato que você morreu, desencarnou, né? Ou vai desencarnar, porque já desencarnamos tantas vezes, ainda provavelmente teremos mais uma vez ainda, muitos, né? Outros talvez não tenham mais necessidade, porque agora estamos dentro de um período de transição e tudo pode acontecer. O medo da morte é um medo desnecessário, mas ele é uma vibração muito forte, negativa, porque o medo é uma energia negativa. É preciso trabalhar isso. Como se libertar? Compreendendo a vida. Então, quando você esteve no plano astral, depois da última existência, no além-túmulo, antes de encarnar nesta vida atual, você planejou a tua vida. Fez um plano de alma tão perfeito que ele te deu todas as possibilidades para se melhorar. Para o teu bem, para a evolução da tua alma. Tu fez o melhor plano possível para você, sabendo muito, mas muito mais do que você sabe hoje. Você elaborou um plano para você. Aí você encarnou e esqueceu de novo, porque é sempre assim que funciona. Mas agora qualquer coisinha você tem medo. Medo do relacionamento, medo de perder, medo de sofrer, medo de não sei o que, medo de não ter, medo de perder, medo da doença, medo da dor, medo do sofrimento, medo. Bom, os medos, enfim. Então eu pergunto: se você fez um plano de alma para você, pro teu melhor, e nada e ninguém vai mudar isso a não ser você, porque você vai ter as escolhas quando aparecer a oportunidade. Você vai ter a escolha de fazer, não fazer, de decidir sim ou não, né? Você não depende de ninguém, de nada, nada que está fora de você. Esse é o segredo da vida. Tu não depende de ninguém, de nada, para você fazer o teu projeto de alma. Então, eu pergunto agora, aonde está o medo? Ou medo do quê? Você é a sua própria lei, o seu próprio juiz. Você é que decide a cada instante da tua vida o que você deseja, o que você quer, o que você pode, o que você não pode. São as escolhas, obviamente. Mas você tem escolhas, e muitas. Então tudo o que acontece na tua vida foi você que pediu. Ah, eu tinha que passar por um problema lá, um rompimento no relacionamento para aprender uma lição. Mas que bom que aconteceu. Se não acontecesse, você não ia aprender. Então vem aquele relacionamento, tá ruim, mas você tem medo de romper. Mas a tua alma pediu para acontecer isso. Para ter um relacionamento que em um certo ponto ele seria ruim e teria que romper para aprender uma lição. Mas você tem medo e esse medo impede às vezes de você fazer a lição.
É claro que não vai poder romper um relacionamento no primeiro conflito. Tem que pensar muito bem o momento certo, obviamente, né? Tem conflitos que são apenas conflitos porque tem ajustes. Eu sempre digo, relacionamento é um laboratório de alma. De almas, né? Porque sempre, geralmente, é mais que uma. Embora tenha um relacionamento consigo mesmo. Mas, enfim, as situações acontecem para que a gente possa decidir se quer ou não quer fazer aquele aprendizado naquele momento. Por que ter medo de coisas que vai acontecer, que pode acontecer, se nós pedimos para acontecer tais situações para o nosso bem? Pensa nisso. Os medos vão se dissipar, porque você vai ver que você pediu o teu melhor quando você tinha condições mais alargadas de consciência para entender isso. Ninguém passa o que não precisa passar. Quantas vezes eu repeti essa frase durante esses últimos anos, né? 7, 8, 10, 12, 13 anos, sei lá quantos que tá. Já porque são bastantes anos já que nós estamos trabalhando, tentando passar informações, mensagens. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Mas se você pediu no teu plano de alma para passar por uma situação, você pode fugir quanto você quiser. Você não foge de você mesmo. Você vai encontrar uma situação lá adiante. Não adianta. Você pediu isso. Algumas pessoas me dizem, isso eu não acredito. Eu não seria besta de pedir uma coisa ruim para mim. Mas você pediu. Pediu e você vai saber disso mais adiante. Quando você desencarnar, você vai ver que você pediu e muitas coisas que você pediu você não aceitou. Você pediu porque era para o teu melhor. Esse é o segredo. Então, os medos estão agora tudo numa bandeja. Veja quais aqueles que ainda você tem, quais aqueles que você já não precisa mais. Faça essa classificação e se liberte. Transmute. Os tempos estão propícios para as grandes mudanças. Quantas vezes nós falamos curar a ancestralidade? A ancestralidade é a nossa própria existência. Não são os nossos ancestrais. Ancestrais são os nossos pais, nossos avós. A ancestralidade é a nossa vida passada. Passada a limpo agora. É o momento final da caminhada. Vamos limpar as gavetas, os porões. Vamos nos libertar daquilo que não serve mais. E os medos não são mais necessários. Eles são sentidos para que a gente possa entender que ainda estão ali e que precisam ser transmutados. Compreender para aceitar. Compreender e aceitar para deixar ir. Compreender, aceitar, deixar ir para se curar. Esse é o caminho. Sem compreender, não se faz nenhuma transformação. Não há como você fazer alguma coisa que você não compreendeu. Como é que se compreende? Se esforçando. Se esforçando para aprender. Ninguém aprende alguma coisa sem esforço, empenho, determinação. O momento é agora. Não há mais como esperar isso. Então, espero que esse áudio tenha te ajudado. E coragem, confiança, porque o plano divino é perfeito. Eu agora vos deixo, como sempre, com um grande abraço de luz
em cada um de vocês. Namastê.